Bem-vindos ao nosso curso Promotor de Saúde e Longevidade. Essa é a nossa videoaula número 9 e o nosso interativo número 6. Hoje nós vamos estar falando para vocês a respeito da hidratação adequada. Um estudo feito pela Universidade de Washington há alguns anos atrás revelou algo assombroso. Revelou que mais ou menos 95% da população vive em um estado de desidratação crônica porque não toma água em quantidade suficiente. Na realidade, com o advento dos sucos e refrigerantes já na década de 50, através do tempo, as pessoas, os seres humanos, se esqueceram que necessitam tomar água e tomar água pura. O problema dos sucos industrializados, refrigerante, acabou agravando mais ainda essa desidratação crônica, porque como possui açúcar e como os refrigerantes têm cafeína, por exemplo, eles atuam, tanto açúcar como a cafeína, estimula a pessoa a urinar, são praticamente diuréticos. Então, além de não estarem tomando água em quantidade suficiente, continuam tomando, na realidade, sucos açucarados e refrigerantes, que faz com que a pessoa perca mais líquido, agravando então o seu estado de desidratação crônica. Outro estudo feito pela Clínica de Mayo revelou também algo mais, algo mais interessante. Revelou que o tomar água em quantidade adequada pode eliminar 45 sintomas de enfermidades. Já imaginou a quantidade de dinheiro que se gasta com medicamentos, com consultas, às vezes por problemas que é gerado simplesmente por essa desidratação crônica? Bom, essas 45 enfermidades eles listaram como problemas de memória, infecções constantes da garganta, úlcera, gastrites, divertículos, constipação, hemorroides, dores musculares, dores nas articulações, e segue uma lista aí de 45 sintomas que pode ser um apelo, o grito do seu corpo pedindo: eu quero água, por favor. E as pessoas estão dando tudo menos aquilo que o corpo está pedindo. Bom, agora, como que afeta essas estruturas que nós falamos? Bom, vamos mencionar algumas. Por exemplo, por que não tomar água em quantidade suficiente pode afetar a memória? Por uma razão muito simples, né? Nosso cérebro, 95% dele é feito de água. Quando não tomamos água em quantidade suficiente, a água que também circula pelas artérias do cérebro, que tende a dissipar o calor que é gerado ali através do processo de processar informações. Por exemplo, todo processar informações gera calor. Se você está aí com o seu computador, você vai ver que ele tem uma ventoinha, porque o processar informações gera calor e necessita um mecanismo para dissipar esse calor, para evitar então que o equipamento entre em pane. E a mesma coisa ocorre com o nosso cérebro. A água, quando circula através de um sangue bem hidratado, ela começa a dissipar esse calor. Entretanto, quando não está bem hidratado, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que se perde a eficiência de dissipar esse calor, e o cérebro percebe que está aumentando a temperatura, então ele começa a trabalhar de uma maneira mais lenta, afetando a memória, afetando outras partes cognitivas. É uma maneira adaptativa pelo qual nosso organismo está lidando com essa escassez de água. Isso é muito importante, porque quando não tomamos água em quantidade suficiente, o nosso corpo deixa de trabalhar de maneira fisiológica natural e para trabalhar de maneira fisiológica adaptativa. Entretanto, a fisiológica adaptativa sempre vai ser em detrimento do nosso desempenho, nunca vai ser a mesma coisa. E ao longo do tempo, certamente vai trazer muitos problemas para a saúde. Infecções constantes da garganta, como tomar água em quantidade adequada pode evitar? Bom, quando nós nos alimentamos, as pessoas certamente escovam os dentes, né? Mas ninguém escova a garganta, não é verdade? Claro.
Mas então o que ocorre? Não tomar água com as refeições é muito importante. Mas ao longo do dia, à medida que você vai tomando água, aquele resíduo de alimentos que fica ali nas amígdalas, na garganta, ele vai sendo limpo e deixa de ser alimentos para bactérias que estão ali, que normalmente fazem parte da flora normal, mas que elas se multiplicam de maneira desregulada quando existe ali uma oferta de energia extra, né? Principalmente aquelas pessoas que têm a garganta, que tem criptas onde os alimentos se entranham ali, deveriam fazer até um gargarejo depois que come para ter certeza que a garganta está limpa. E você vai perceber que muitas dessas infecções recorrentes que aparecem nas amígdalas simplesmente vão desaparecer. Outro aspecto, outra manifestação que nós explicamos, por exemplo, a respeito que nós mencionamos, melhor dizendo, da Clínica de Maio, a respeito de úlceras, muitas pessoas podem dizer, puxa, mas o que tem a ver úlcera com água? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o nosso estômago produz um ácido chamado ácido clorídrico, ele é corrosivo, tem um pH de 1,5. Então, dentro do estômago, na parede interna, nós temos ali um tecido que 95% dele é feito de água, nós chamamos de mucosa, ok? E essa mucosa ela tem que estar íntegra para impedir que esse ácido possa fazer dano ao tecido subjacente do estômago. Então, uma mucosa não bem hidratada, o que ocorre? Ela perde a capacidade de neutralizar a acidez, porque à medida em que o ácido clorídrico vai juntamente com a pepsina, vai digerindo proteínas, essa mucosa vai liberando pequenas quantidades de água e o tecido do estômago vai liberando também bicarbonato de sódio para poder ir alcalinizando. Entretanto, quando perdemos essa estrutura, né, essa integridade dessa mucosa, se fica muito mais predisposto a problema tanto de úlcera como problemas de gastrite e também com infecção de H. pylori. Como pode contribuir, por exemplo, para a hemorroida? De maneira indireta. Normalmente a causa número 1 de constipação, por exemplo, é falta de água. E a pessoa que está constipada, ela às vezes faz muito esforço para evacuar e o que vai provocar hemorroides. Né? Tem também as dores nas articulações, porque é um mecanismo das dores nas articulações em que a água poderia evitar. Porque nós temos, por exemplo, no joelho um líquido chamado líquido sinovial. Só que mais de 90% desse líquido ele é feito de água. E quando não há água suficiente, o que o corpo faz? Ele começa a se apropriar, né, de água para manter as funções mais urgentes, né, em detrimento daquelas que não são tão urgentes, que não vai trazer um problema de imediato. E assim diminui a produção do líquido sinovial e chega um momento que começa a haver o contato das extremidades do osso, né? E aqui nós já temos uma artrose, que quando se agrega aí um processo inflamatório, nós chamamos então de artrite, que vai trazer muita dor de cabeça para as pessoas ao longo do tempo, afetando essas estruturas e realmente tirando a qualidade de vida do indivíduo. Então vimos assim, de maneira categórica, a importância da água, algumas funções fisiológicas e como ela ajuda a prevenir esse montão de problemas de saúde. Então vem dores musculares, dores nas articulações, segue uma lista de 45 sintomas que pode ser o seu corpo pedindo, implorando por água, e as pessoas estão dando tudo menos aquilo que o corpo está desesperadamente pedindo. Bom, eu mencionei que o corpo, quando não há água suficiente, começa a lançar mão de mecanismos adaptativos. Eu vou mencionar aqui 2 mecanismos para ilustrar. Quando não tomamos água suficiente, nosso organismo, por exemplo, abrindo aqui um parênteses, nosso organismo produz toxinas, que é o resultado do próprio metabolismo, da digestão dos alimentos, é o resultado de medicamentos que se tomam, é o resultado da poluição que estamos expostos diariamente. E essas toxinas, a grande maioria delas são neutralizadas no fígado através dos seus mecanismos, né? E depois de neutralizada, elas precisam ser diluídas em água para poder ser eliminada através dos rins. Entretanto, agora note o dilema que se colocou sobre o corpo. Como não tem água suficiente,
o corpo o que faz? Ele produz um hormônio chamado hormônio antidiurético. Para que serve o hormônio antidiurético? A palavra já diz, para reduzir o quê? O volume da urina que é eliminada. Por quê? Porque o corpo necessita manter volume, ele necessita de água. Entretanto, quando ele decide reter água, ele vai estar retendo também o quê? Ele vai estar retendo toxinas e as pessoas vão ficar com toxinas circulando no organismo durante muito tempo e, sem dúvida alguma, vai trazer muitos e muitos problemas para a saúde. O outro mecanismo adaptativo que o corpo utiliza quando não tomamos água em quantidade adequada é o fechamento dos poros. Nós sabemos que os poros se abrem e se fecham e que é um mecanismo que o organismo possui para manter a temperatura do corpo. Entretanto, quando não se toma água em quantidade adequada, em uma tentativa de evitar a perda de água pelo suor, o que ocorre? O corpo fecha, o organismo fecha os poros. Você não está perdendo, mas o que acontece? Ele teve que abrir mão dos mecanismos o que? Regulatórios da temperatura. E o que vai ocorrer? As pessoas vão ficar com a temperatura interna cada vez mais alta, que não tem nada a ver com febre, ok? E essa temperatura interna faz com que o organismo comece a operar de maneira mais lenta para que não gere mais calor e leve o organismo ao colapso. Então aí, esse mecanismo adaptativo, ele é utilizado em detrimento do seu desempenho. Esse é o problema. O fisiológico adaptativo jamais vai ser como o fisiológico natural. Então, notaram a importância que tem de tomarmos água em quantidade adequada. Mas aqui eu quero deixar uma nota muito importante. Nós precisamos de água, mas nós precisamos de água limpa, água potável. É tudo que nós precisamos. Por que a água tem que ser limpa? Porque você tem que estar seguro que a água que está tomando é uma água limpa. Porque hoje ainda a água é um dos maiores vetores, transmissores, vetores de transmissão de enfermidades infecciosas no mundo todo, porque uma grande parte da população mundial não conta com água potável. Por isso é importantíssimo que essa água seja potável e que essa água seja tratada. Esteja seguro que seja uma água limpa. Outra coisa, não tome água com as refeições. A água com as refeições acaba diluindo aquele suco gástrico, né, o ácido clorídrico, e ele perde o seu pH, sobe, então aquela água tem que ser drenada, ser produzido mais ácido clorídrico para chegar ao pH necessário para a digestão de proteínas. Se você tomar com as refeições, você acaba atrasando o seu processo digestivo. Tome pelo menos meia hora antes ou 2 horas depois água em abundância. Agora, a falta de água também, ela pode ter manifestações clínicas visíveis, né, como os olhos ressecados, né, que aparecem as pessoas com síndrome dos olhos ressecados, principalmente por estarem olhando muito os aparelhos, né, como o iPhone, como o iPad, o próprio computador, né? Nossos olhos eles piscam, e cada piscada é para lubrificar o globo ocular, né? Ali mantém um filme, essa água não pode evaporar, porque senão começa a provocar lesões, né, na estrutura dos olhos. Então, só que quando você está olhando um computador, um iPhone ou qualquer que seja desses aparelhos eletrônicos, nós tendemos a piscar menos, né? Então expomos mais aí a parte da córnea e esse filme acaba se evaporando e provocando essa irritação. Então, tome água. E às vezes a pessoa compra colírio, mas não toma água. Tome água em quantidade suficiente. Você vai perceber uma coisa espetacular. Primeiro, a sua mente fica mais clara, você fica com mais ânimo, melhora a frequência no banheiro. Você vai perceber que muitos dos achaques que afetam a população geral, elas podem desaparecer somente mantendo o corpo bem hidratado. Ok? Muito bem. Essa é a nossa aula de hoje. Aqueles que são nossos alunos vão receber, ou já devem ter recebido a apostila.
E aí na apostila tem as dicas muito importantes. Essas dicas quais são? Bom, com relação à água, qual é a quantidade de água ideal? Qual a estratégia que eu posso utilizar para aumentar a quantidade de água? Qual é a melhor água? O que eu posso fazer para lidar com as compulsões para sucos refrigerantes? Todas essas dicas estão aí no material escrito que os nossos alunos têm acesso, e aí também tem um questionário para vocês responderem às aulas, a essa aula. Bom, aqueles que não são nossos alunos ainda, faço o convite para que se unam a nós e faça parte aí de centenas e centenas de pessoas que estão estudando aí ao redor do mundo esse curso Promotor de Saúde e Longevidade. A nossa aula na próxima semana nós vamos falar, eu digo na próxima semana porque cada um depois faz na medida que tem acesso ao vídeo, né? A nossa próxima aula, nós vamos falar sobre atividade física. E às vezes falamos sobre atividade física, todo mundo fica preocupado, mas você vai estar sabendo de coisas espetaculares a respeito da atividade física. Vamos derrubar muitos mitos que existem sobre a atividade física, e você vai ver que não é esse bicho-papão que as pessoas falam tanto. Pode ser algo agradável, pode ser algo que seja incluído ao longo da sua atividade durante o dia. Então, você vai ler o livro Saúde e Longevidade, das páginas 88 até a página 92 para a nossa próxima aula, o nosso interativo de atividade física na próxima semana. Muito bem, foi um prazer estar aqui com vocês mais. Espero todos na nossa próxima aula de atividade física. Um abraço para todos e até lá.